Bom dia, irmãos. Bom dia, o pessoal que está em casa também. Devolvendo os seus para pôr os meus. Obrigada. Muito bom ver os irmãos aqui, para a gente poder cultuar o Senhor juntos. Deus é maravilhoso, né? E é tão bom quando a gente pode ser ministrado de diversas formas ao nosso Deus, cantando com hinos, cantando com o louvor, orando juntos, olhando para a carinha um do outro, dos irmãos. E, esqueci o passador, pode pegar aí para mim, por favor. Era muita coisa para carregar. Muito bom poder estar com todos aqui nessa manhã. E nós estamos conversando sobre a série Família, como lembrou o pastor Takashi. O pastor Kengo já falou no primeiro domingo um pouco sobre isso. Falou muito legal algumas coisas sobre a identidade da família, sobre a missão, sobre como a gente se encontra na família. E resgatou aquele texto de Gênesis, que eu gosto demais, que eu acho que realmente é a essência da gente trabalhar questão de família. E nessa manhã, eu queria falar sobre família também. Nós estamos vivendo uns momentos complicados, não é verdade? Às vezes a gente ouve histórias como aquela que o pastor Kengo comentou lá do filme. Gente, fiquei com dor no coração. Eu não sabia se eu queria ver o filme ou se eu não queria ver, porque eu também ia puxar meu cobertor, viu, pastor? Eu não queria ver algumas coisas tão difíceis que acontecem com as pessoas. Crianças que são criadas sem os pais, pais que abandonam seus filhos, sua esposa e filhos, mães que abandonam filhos, às vezes abandonam no coração, vivem na mesma casa, mas abandonam no coração, filhos que desobedecem aos pais e matam seus pais no coração, e filhos que andam por caminhos que às vezes entristecem seus pais, pais que às vezes na velhice são esquecidos dos seus filhos. E a gente, fora as guerras que a gente ouve por aí, que causam destruição na família, né? Não só a guerra da Ucrânia, que tem deixado muitos órfãos, e as guerras que andam espalhando por aquela região, mas guerra contra as drogas, guerra contra algumas coisas que aparecem na família para bagunçar essa questão toda, né? Mas eu queria dizer para vocês que há esperança para a família. Essa é a mensagem que o Senhor Jesus nos traz nessa manhã. Porque todas essas coisas que a gente tem ouvido sobre família doem o coração, a gente vai ficando meio assim, acostumado, certas histórias que a gente ouve, né, de abandono e de desprezo, de briga, de gritaria, de confusão na família, a gente parece que vai se acostumando. Isso é real, mas não é normal. Não é isso que Deus tem para a família. É real, mas não é normal. E eu queria convidar vocês comigo a gente ver no Senhor quais algumas esperanças que a gente tem para a família. Tem jeito? Isso tem jeito? Ou será que a gente só tem que ir aguentando para quem resolveu não divorciar? Para quem resolveu não abandonar os filhos? A gente só aguenta e fala assim, uma hora alguma coisa vai acontecer, ou sei lá, né? A gente vai aguentando e algum dia alguém se manda. Não, tem esperança para a família. E eu queria convidar você para ver comigo uma história de família. Lucas, acho que eu escrevi errado ali. Capítulo 15, versículos... Opa, que é bom que tem um pessoalzinho super 10 que já corrige na hora aquilo que a gente não fez legal.
Lucas capítulo 15, versículo a partir do versículo 11. E eu convido você a ler comigo. Jesus continuou, era Jesus contando uma parábola. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte na herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam. Mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos seus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, o pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam ele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Esse lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. É uma parábola, significa que é uma história fictícia, mas qualquer semelhança não é mera coincidência. As parábolas tentam fazer um espelho da vida real, daquilo que acontece nos nossos dias. E eu escolhi uma parábola para a gente não correr o risco de falar da família de ninguém, mas todos nós nos vermos nessa parábola, nessa história fictícia. É uma história que você já viu, ouviu, quem sabe, mais de uma vez. Mas eu convido você para olhar numa perspectiva por trás daquilo. A gente olha essa história e, às vezes, a sua tendência é falar assim: mas terminou bem. Você não sabe a história da minha família. Você não sabe o que acontece lá. Que às vezes nem todo mundo sabe, né? Você não tem ideia do meu passado. Mas eu quero dizer para você, a esperança para você e para a família. A primeira esperança que eu vejo aqui é a esperança no respeito. Que, olha, gente, vamos ser sinceros. O filho chega e pede a parte na herança. Gente, a gente geralmente recebe herança quando alguém morre, né? Então, em outras palavras, ó pai, eu quero que você morra. Não interessa você, interessa o que você tem, seu dinheiro, me dá aí seu dinheiro. E o pai dá. E ele diz: eu vou embora dessa casa. Gente, como dói quando o filho fica emancipado, sai de casa, né? Imagina quando você é brigado desse jeito. Dói pra caramba.
E a Bíblia fala assim que o filho reuniu tudo que ele tinha. Que tudo que ele tinha? Tudo que o pai tinha, fala sério. Porque ele pediu a herança, né? Reuniu tudo que tinha, deu as costas para o pai e foi-se embora. E o pai, não tem uma palavra que o pai falou assim, não vai. O pai pegou e repartiu a herança. Ele podia falar assim, meu filho, não, você não tem direito. Volta aqui quando eu morrer. Você quer ir embora? Vai com a roupa do corpo. Podia ter falado, não falou. Isso é uma história de graça, né? Gente, isso aqui serve não para filhos pequenos, hein? Faz favor. Se a sua criança de 5 anos falar assim, me dá tudo que eu tenho, que eu vou me embora, não faça isso, tá bom? Nem sua criança de 3 anos. Ainda que, né, a gente viu aquele filme japonês que as criancinhas de 2 anos e um pouquinho vão fazer compras com dinheiro, atravessa a rua, essas coisas. Mas essa é uma história de um filho que deu as costas para o seu pai. E o pai escolheu respeitar o filho. Não falou aqui que ele concordou. Não disse que ele estava certo. Apesar de dar o dinheiro para ele, não falou, não, está certo, meu filho, você tem direito de curtir a vida com aquilo que eu guardei a vida inteira. Não falou isso. Mas ele deixou ir. E, às vezes, nós educamos os filhos, esperamos fazer deles as melhores coisas, damos as melhores coisas para ele. E eu acho que o pai fez isso com aquele filho. Mas, no entanto, o filho escolheu ir embora. Não é concordar com os erros, mas é um respeito por aquilo que ele já é outro ser. É difícil? É difícil. Mas o nosso Deus nos dá livre-arbítrio, até para a gente falar, não quero o Senhor. Você quer Jesus? Não quero Jesus. Ele fala, tudo bem, se você quer assim. Jesus dá o livre-arbítrio para a gente. Jesus, ele espera a gente vir para ele. Ele fica esperando, mas às vezes ele deixa a gente ir. Se ele está esperando a gente voltar para ele. Existe esperança no respeito. Porque o respeito, ele cria um caminho de volta. O respeito cria um caminho. Já pensou se o pai falasse assim para ele? Você quer o dinheiro? Então tudo bem. Você pega esses bens, nunca mais quero te ver na minha vida. Se manda. Também você não tem mais casa, você não tem mais direito. Some da minha frente. Talvez na raiva, o pai podia falar isso. Talvez, se fosse eu, não dava o dinheiro. E se desse, ia falar isso aí. Vai e não volta mais. Mas esse pai deixou ele ir. E essa esperança, esse respeito, porque o filho era uma pessoa e o pai o amava. Isso, a esperança no respeito, leva a uma esperança de retorno. Porque você cria um ambiente que, se um dia, pode ser que o filho não volte. Mas se ele resolver voltar, ele fala, eu sei que dá para voltar para lá, porque acho que vai dar certo. Agora, se saiu brigado às turras, talvez ele pense o seguinte, vou para outro lugar, menos para lá. Se fosse você que está em casa, como é que você reagiria? Mas nessa história, e a gente vê que a esperança no retorno. Na sequência dessa história, olha só o que aconteceu. Depois, não muito tempo depois, esse filho foi um cara habilidoso para torrar tudo em pouco tempo, fala sério. Essa habilidade ele tinha, né? Nós temos que reconhecer. Depois de ter gasto tudo, houve fome. E aí parece que ele resolveu arrumar emprego, né? Foi trabalhar para o cara criador de porcos. Ele não tinha o que comer. Gente, desejou comer a comida de porco. Eu conheço gente que come ração de cachorro, ração de gato, mas eu não sei não, naquele tempo não devia ter uma ração bonitinha para os porcos, né?
Quando eu era criança, para porco se dava lavagem, que a gente chamava. Era resto de comida que enfiando numa lata e já estava fermentando e dava para porco, né? Era assim que funcionava. E ele quis comer, só que eles que a vagem das alfarrobeiras, né? Mas não era comida de gente, era comida de porco. Significa, gente, ele chegou no fundo do poço. Ele chegou no fundo do poço, mas olha só o versículo 17. Caindo em si, depois de passar fome, chegar no fundo do poço e de comer a comida dos porcos, ele lembrou do tratamento do seu pai para com os empregados. Caindo em si, talvez ele pensou o seguinte, porque depois ele falou, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Eu não tenho mais condições de chegar lá e pedir para ele, me chama de volta como filho. Mas eu sei que ele trata bem os empregados dele. Então, pelo menos, se eu arrumar emprego lá, acho que é melhor que eu arrumar emprego aqui com os porqueiros. Ele pensou isso. Ele voltou. Mas esse retorno está recheado de cair em si, de lembrar a generosidade do pai, de reconhecer o erro, de decidir retornar. Eu não sei que situação de família você vive. Às vezes você espera por um filho que foi. Às vezes você espera por um marido, por uma esposa que foi. Pelos pais. Estou falando de gente viva. Que você está brigado, que você não está vivendo bem, às vezes é um irmão. E você espera. Aí, aqui eu só vou fazer uma observação. Assim como ali no primeiro, não vale para quem tem criança pequena, aqui a gente tende a pensar o seguinte, eu errei, verdade, mas o outro tem que me respeitar. O outro tem que, quando eu chegar, tem que me receber bem. Não tem que não, hein? Eu quero que você pense em você, naquilo que você fez. Isso olha para você, caindo em si, lembrou do tratamento do pai, reconheceu o seu erro, ele diz, pequei contra o céu e pequei contra o Senhor. Ele percebeu que não era só contra o pai que ele errou, por quê? Porque a Bíblia diz honrar pai e mãe. Então, quando ele desonrou o pai, ele desonrou Deus também. Então, pequei contra o Senhor. E ele decidiu retornar. O retorno tem a ver com decisão. O retorno tem uma questão aqui, que ele fala, decidi voltar, mas ele é recheado, ele é banhado de arrependimento. E sabe que arrependimento é cair em si, é reconhecer o erro e decidir, eu estava indo para cá, opa, eu vou para cá. Porque isso aqui não tem nada a ver. A vida que eu estava levando, o jeito que eu estava fazendo as coisas, não estão certas. Então, eu mudo de rumo. É isso que tem a ver com arrependimento. E você não é para você cobrar o arrependimento do outro, é para você ver o que é da sua parte, quanto arrependimento tem. Arrependimento tem o retorno, tem um quê de humildade, de vir sem exigência. Nossa, não posso nem mais ser reconhecido como teu filho. Eu estou entendendo que eu pisei bem feio na bola. Eu não tenho direito. O retorno, o arrependimento tem a ver com isso. Mas eu quero dizer para você que há esperança no retorno. O pai dessa história, ele viu o filho de longe. Significa que, coincidentemente, ele estava ali no portão esperando o filho, ou quem sabe ele estava todos os dias esperando o filho. Várias horas do dia ele ia lá no portão. Ixi, não chegou. Mas quem sabe amanhã. Aí amanhã ele vinha de novo. Ainda não. Então, quando o filho lá longe
O filho apontou lá longe, o pai viu e correu para ele. O retorno é dos dois lados. O retorno, mas a esperança para o retorno. E sabe por quê? Porque o retorno dá esperança para o amor que existe ser manifestado. Olha que coisa legal. No versículo 20. Porque o filho caiu em si e resolveu voltar para casa. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho, o abraçou e beijou. Gente, se fosse seu filho, como é que você ia receber? Eu estaria lá do portão, gritando lá longe. Eu sei que você viu, está vendo, bem feito, olha lá como é que você... Olha onde você se meteu, olha o que aconteceu com você. Bem feito, aprenda uma lição. Agora você vem para casa que você tem que vir rastejando. Talvez a gente ia falar, mãezinha ruim, né? Mas às vezes a gente ia fazer isso. Mas esse pai deve ter olhado lá de longe. Mas quem é aquele cara? Magro daquele jeito. Estava passando fome, né, gente? Tudo esfarrapado. Aqui em casa, ele usava roupa de grife. Olha lá. Está faltando um chinelo no pé. O pai tinha tanto amor no coração para aquele filho, que ele se colocou ao lado do filho. Compaixão é isso. É uma paixão do lado. Aquilo doeu. Não tinha palavra de crítica, não tinha palavra de agressão, não tinha palavra de cobrança. Sem banho, se arrastando, quebrado, humilhado. Talvez nossos filhos não voltem, os nossos queridos não voltem, porque talvez a compaixão do nosso lado ainda precisa crescer um pouquinho. Não que seja nossa culpa, mas facilitaria muito se tivesse compaixão do nosso lado. Porque pensa bem quando é você que está precisando voltar. Se tiver alguém que vê que você reconhece que pisou na bola, o cara reconhece, pequei contra o Senhor e contra o céu, e volta, tá bom, você entendeu. O pai tinha muito amor. A compaixão era fruto do amor que o pai demonstrava por ele. Há uma compaixão que, nesse momento, talvez algum dia, eles tiveram uma conversa sobre que coisas podia tirar de lições. Mas talvez o filho já tinha tirado boas lições, voltando para casa e falando daquele jeito. Mas é uma compaixão, a esperança na compaixão, que recebe sem crítica, sem julgamento, que recebe como manifestação de amor. Agora, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. É fácil? Não é. Não é. Especialmente quando você fez tudo de bom, você deu tudo de melhor, acho que esse pai fez isso. Talvez esse filho fez isso. Se é um filho que está nessa situação, talvez essa esposa fez isso. Mas a esperança, fiz alguma coisa de errado, gente. Acho que eu apertei uma coisa de errado aí. A esperança no amor que traz o perdão. Esse amor do pai, essa compaixão, veio junto com o perdão. E o perdão aqui foi de ambos. O filho pediu perdão, tá certo? Mas o pai também perdoou. É uma coisa que veio junto. O filho não honrou pai e mãe, mas o pai correu para ele. O filho pediu perdão, você não ouviu nada ele falando assim, eu te perdoo, meu filho pode entrar para dentro de casa. Ele não falou, mas ele falou, entra para dentro de casa, eu vou te arrumar um anel, que é sinal de que você pertence à nossa família. Te dou roupa, vamos fazer um churrasco para receber ele, porque esse filho estava perdido, mas voltou.
É fácil? Não é fácil. Não é fácil perdoar. Porque quando a gente foi machucado, o que talvez a gente fica pensando, que um jeito que você tem é punindo o outro pela sua falta de perdão, né? Mas você está se punindo. Às vezes o outro está no bem bom. Mas ontem estava falando sobre isso. A gente estava falando sobre isso. A gente teve um treinamento do CR, do Celebrando a Restauração. E aí, a gente estava fazendo um treinamento para ser madrinha e padrinho. E a gente estava falando sobre isso. Quando a gente perdoa, aquilo parece que a gente toma um banho. A gente sente um bem. E o pai estava liberado para isso. Eu perdoo você, ele não precisou falar, mas ele demonstrou o perdão. Agora, de novo, gente, não é que quem errou tem que exigir. O filho não veio exigindo nada. Ele veio pedindo perdão. E a gente, da nossa parte, também não exige. Tá bom, filho, eu te perdoo. Se você vier ajoelhado no milho. Se você falar tudo de errado que você fez. Se você tiver demonstração de arrependimento, aí eu vou pensar se eu te perdoo. Ele não falou isso. O perdão não é sobre alguém, é sobre o quanto o outro errou, que tipo de erro que o outro fez, ou quanto de arrependimento tem. Porque isso, ele vai ter que se acertar com Deus. O perdão é a sua parte. É o quanto você vai se acertar com Deus, que te perdoou também de tantas coisas, fala sério. E outras pessoas que te perdoaram de tantas coisas. Bom, eu pelo menos passei por essa experiência várias vezes. Como é bom ser perdoado por Jesus. Como é bom quando alguém perdoa a gente. É um perdão, uma esperança de perdão, de você é meu filho. Eu te dou meu anel, te dou minhas roupas. Eu corro para você. Às vezes é assim, eu te perdoo, se você vier até mim, na hora que eu puder. O perdão, a gente acerta com Deus nesse sentido. Os afetos são manifestados. O perdão não é por causa do tamanho da ofensa do outro, nem porque você é bonzinho, mas é por causa de Jesus. Porque, na verdade, Jesus já nos perdoou. Então, há esperança no perdão. As famílias vêm sofrendo porque nós temos andado por caminhos diferentes, não é verdade? E o pai dessa parábola é Deus. E quem são os filhos que estão lá? Sabe quem são? Nós. Em uma medida maior ou menor, nós fazemos a mesma coisa que esse filho que se mandou fez. Então, Jesus nos perdoou. E por causa desse Jesus nos perdoou, nós temos esperança em Jesus. E por causa dessa esperança em Jesus, nós temos esperança no retorno do projeto de Deus. Quando Deus criou o mundo, o pastor Kengo fala um pouquinho sobre isso, e Deus criou o homem, Deus criou a mulher, Deus criou a imagem e semelhança dele. Deus criou para que homem e mulher vivessem como vive a Trindade, juntos, em comunhão, podendo ajudar um ao outro, podendo fazer um pelo outro, não de briga, não de inimigo um do outro, e também a família junto com o Senhor. Foi para isso que Deus criou. Aí chegou Gênesis 3, meleca, né, gente? Dali para frente, a gente está vendo o que a gente começou falando aqui hoje. Pai para um lado, mãe para outro. Filho para o outro lado. Filho sem pai. Pai sem filhos. Mas Jesus nos resgatou. E Jesus nos convida nessa manhã para que a gente volte ao projeto dele. Você olhe que tem esperança para a família em Jesus, em você fazer do jeito de Deus. Eu falo com o pessoalzinho que a gente está fazendo estudo, né? Deus tem bênçãos para nós. E aí a gente pega e anda do jeito que a gente quer, faz o que a gente quer, escolhe o caminho que a gente quer, o que dá na nossa telha, e quer que Deus nos abençoe.
Gente, não funciona, sabia? Não funciona. Você quer as bênçãos de Deus, entra debaixo de Deus, que tem bênção do jeito dele. E o jeito dele, ele nos ensina, esse Senhor, que é um Pai amoroso, que nos acolhe, como ele acolheu esse filho. A esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Não é por causa de nós, é por causa de Jesus. Jesus está do nosso lado, porque Deus criou a família. Deus criou a família dentro daquele projeto, para viver bem. Mas por causa que deu aquela meleca, agora a gente está tentando voltar para aquele plano de Deus, através de Jesus, da pontezinha de Jesus, né? E nós vamos, às vezes não consegue fazer de uma vez, às vezes a gente vai de pouquinho. E às vezes a gente vai, por causa do respeito, talvez alguma coisa não fique do jeito que você sonhou, que você gostaria. Talvez quem foi embora, não volte. Mas a esperança de presença de Deus, a esperança de perdão, a esperança de amor, a esperança de compaixão. Pode ser que não volte como você pensou, mas em Jesus é possível. A gente tem visto muitas histórias. Eu escolhi uma parábola para não ficar correndo o risco de contar a história de gente que... Mas eu conheço muita história que Jesus transformou. Eu estou lembrando de 2 mulheres, pelo menos. Eu acho que eu tenho outras. Cujos maridos foram embora atrás de outra mulher. Ficaram anos dando seu amor, sua energia, seu tempo, seu dinheiro, seu melhor para outra mulher. E quando ele ficou velho, doente, sem grana, voltou para casa. Voltou para ela. E essas mulheres, mulheres de Deus, cuidaram desses homens. Gente, não estou dizendo, olha, particularmente eu não sei se eu faria isso, não. É muito difícil, né? Mas eu estou falando que é possível. Talvez eu ia falar assim, tudo bem, eu te perdoo, fica na sua, fica na minha, tá, beleza, né? Mas está perdoado. Eu não sei o que pode acontecer na sua família, mas eu sei que existe esperança. E eu queria dizer para você que não existe família perfeita, só no Instagram e por aí afora. Que você escolhe, você tira as 10 fotos, escolhe a melhor para colocar lá. Porque você quer comunicar alguma coisa. Não existe família perfeita. E eu vou te falar uma coisa, nem a minha. Tem gente que fala assim, você nunca briga com o pastor Edu? Tá, vai lá em casa. Mas é para nós também. O Senhor nos chama a semear as boas sementes. Não é sobre o que o outro fez, é sobre o que a gente vai fazer. Respeito. Respeito para um dia, se for voltar, ter espaço. Se você está em alguma dessas situações, seja qual você tiver, pensa na possibilidade de voltar. Deixa o Espírito Santo falar com você. Vê se dá para cair a ficha. Esse jovem da história caiu em si. Mas vê se dá para arrepender, refazer seu caminho. Que você estava para cá, você diz, eu não vou mais, eu vou para cá. E volta. Se o outro lado não tem amor, não tem compaixão, você pode. Agora, eu não estou falando tolerar erros. Eu não estou falando isso. O pai dessa história, em nenhum momento disse, tudo bem, filho, você está certo, vai lá, curte a vida, você é jovem. Ele não falou isso. Eu estou falando de atitudes. Eu estou falando de clima que você cria em casa. E quanto Jesus de verdade tem. Não Jesus de gogó. Jesus que você fala que tem Jesus, mas você não vive debaixo daquilo que Jesus orienta. Você vive debaixo daquilo que você acha que tem que fazer. Eu quero dizer para você que há esperança para a família. Há esperança em todas essas coisas. Por isso, eu te convido que não desista da família.
E também não está indo. Não desista da família, a esperança em Jesus. E eu queria convidar você nessa manhã. Eu não sei qual é a situação da sua família. Como eu disse, não há família perfeita. Todos nós, depois de Gênesis 3, também não somos perfeitos. Nós erramos bastante com os nossos. Nós também, às vezes, estamos naquele lado que precisamos de perdão. Eu queria convidar você que abaixe a cabeça nessa hora e fale com Deus. Deus está falando com você nessa manhã. Nessa hora, não vamos pôr na balança o que o outro está fazendo. Você tem que pensar no que você está fazendo. E o que você pode fazer. E o que o Senhor te convida a fazer nessa manhã. Eu ia pedir para o grupo de louvor, mas nosso tempo já vai avançado. Então, a gente vai orar assim mesmo. Quero dizer para você que eu não sei o tamanho da sua luta, mas Jesus está do seu lado. Porque Jesus que criou a família tem o maior interesse em que as coisas se consertem. Não estou dizendo que é fácil também. Mas Jesus está do seu lado, por isso a esperança para você, para sua família. Deixa Jesus escrever de novo essa história, como nós cantamos no começo do louvor. Jesus quer escrever uma nova história para sua família. Fala para Deus o que você vai fazer diante disso. Faz esse compromisso com o Senhor. Senhor, eu preciso respeitar. Senhor, eu preciso perdoar. Senhor, eu preciso voltar. Senhor, eu preciso ter mais compaixão. Senhor, eu preciso mais do Senhor. Senhor Deus, Tu falas na Tua palavra que o Senhor recolhe as lágrimas desses queridos no Teu cálice. O Senhor sabe a dor e o sofrimento de cada um. E assim como tantas vezes o Senhor ficou esperando a gente voltar, o Senhor espera para ter misericórdia. Senhor, fortalece cada um dos queridos aqui na sua luta. E que nesse momento eles olhem para Jesus, que há esperança em Jesus para a nossa família. O Senhor é o Deus que luta por nós. É o Deus Todo-Poderoso. E é um Deus que pode alcançar os corações. Eu clamo, Senhor, nessa manhã, colocando cada família junto com cada um que está orando e colocando a sua família no seu altar. Eu me coloco junto com cada um desses, colocando as nossas famílias diante do Senhor e clamando, Senhor, ajuda, Senhor, a fazer a nossa parte e a guardar no Senhor aquilo que o Senhor tem. Senhor, faz milagres, Pai. Faz milagres na Tua igreja, porque o Senhor é o Criador da família, e o Senhor tem o maior interesse de que as coisas vão bem. Se está tudo azedado, isso não vem do Senhor. Tem outras pessoas se alegrando menos do Senhor. Não nos deixe entrar nesse jogo. Não nos deixe entrar nas conversas de outras pessoas, que isso é normal, que isso acontece. Isso acontece, mas não é normal. Não é o seu plano, Pai. Converte o coração dos filhos ao coração dos pais. Converte o coração dos pais ao coração dos filhos, Pai. Converte o coração dos maridos para as esposas. Converte o coração das esposas para seus maridos. Converte, Senhor Deus, o coração dos filhos para seus pais. Senhor Deus, intervém com o Teu Espírito Santo. A guerra é muito
muito ferrenha, Pai, mas nós clamamos a Ti. E em Ti nós temos esperança, por isso nós clamamos. Porque em Ti há esperança. Ajuda que nós ouçamos daqui para frente muitas histórias e testemunhos de como o Senhor restaurou as famílias. Faz isso real, Pai. Muda essa realidade. Clamamos a Ti em nome de Jesus. Desde já Te agradecemos. Porque há esperança em Jesus. Nós cremos nisso e desde já Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida e a sua família. Sérgio?